Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda Frasson. Eu sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEL. Meu orientador é o professor Carlos Eduardo Laburu, com quem eu divido a autoria deste trabalho que vou apresentar. O título que nós demos para o trabalho é Oficina de Culinária, uma estratégia para a promoção da aprendizagem significativa de procedimentos. O objetivo que nós tivemos ao desenvolver essa pesquisa foi identificar a aprendizagem procedimental alcançada por alunos do ensino fundamental acerca do tema boas práticas da manipulação de frutas, quando expostos a um ensino planejado sob os vieses da teoria da aprendizagem significativa e da multiplicidade representacional. Bem, o nosso referencial ele está baseado na educação alimentar e nutricional, incluindo os documentos de ensino que, no caso, são os PCNs, e algumas autoras que são próprias da área da nutrição, a Bove, a Biso e a Leder, e a Camossa, e colaboradores. Também utilizamos a teoria da aprendizagem significativa, tanto a do Ausubel quanto a do professor Moreira, a teoria da aprendizagem significativa crítica. Fazemos um recorte dos conteúdos de aprendizagem, e neste trabalho nos debruçamos sobre os conteúdos procedimentais e também utilizamos o referencial da multiplicidade representacional, que inclui as diferentes formas de representar um mesmo tema, as diferentes representações semióticas que podem ser utilizadas quando da abordagem de um tema. Bem, por que tudo isso? Porque nós temos entendido que a educação alimentar e nutricional no ambiente escolar deve estar pautada em alguma teoria de ensino e aprendizagem. Chegamos, então, à conclusão de colocá-la dentro da teoria da aprendizagem significativa crítica. Por quê? Porque ela tem uma estrutura, uma sequência estrutural que nos permite colocar a nossa sequência didática de educação alimentar e nutricional de forma que o aluno, de forma que a gente facilite para o aluno a aprendizagem significativa do tema em questão. Entendemos que a teoria da aprendizagem significativa ela é voltada para conceitos. Porém, com leituras, com as nossas análises, a gente viu que há compatibilidade para além de conceitos na teoria da aprendizagem significativa. Ou seja, que é possível trabalhar conteúdos atitudinais e procedimentais dentro da mesma perspectiva da teoria da aprendizagem significativa de conceitos. E entendemos que a educação alimentar e nutricional é um tema que permite que se use várias formas de representação semiótica para a sua abordagem, porque o ato alimentar é um ato que envolve várias representações semióticas, né? Então, envolve experimentação, envolve tridimensionalidade, envolve saberes, envolve matemática, enfim. A gente engloba todos esses eixos teóricos para, de fato, entender se há a promoção da aprendizagem significativa nos alunos que perpassam, né, que passam por esse atendimento em educação alimentar e nutricional que a gente está fazendo nessa pesquisa. Bem, nosso contexto de pesquisa, então, foi uma escola da Rede Estadual de Ensino de Londrina. Participaram da pesquisa 22 alunos, mas nós fizemos o recorte para apresentar esse trabalho com apenas um aluno. São alunos do 7º ano, que têm entre 12 e 14 anos. As atividades foram implementadas no decorrer de 4 semanas, sendo que na primeira semana a gente teve um encontro, na segunda semana a gente teve um encontro com os alunos, na terceira semana a gente teve 2 encontros com os alunos, e na quarta semana a gente teve mais um encontro com os alunos. Por que a gente optou pelo analisar um caso só? Porque esse aluno participou de todos os encontros e também demonstrou um interesse com a realização da pesquisa, um envolvimento maior. Bem, como que a gente implementou a pesquisa na escola? Então, como eu falei, a gente estruturou toda a nossa pesquisa dentro das UEPs, da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica do professor Moreira. UEPs que são unidades de ensino potencialmente significativas. Então, para o primeiro encontro, a gente deixou reservado um momento para a organização prévia. O que é a organização prévia? Quando a gente apresenta para o aluno o tema em questão, mas num nível mais alto de abstração.
Então, eu perguntei para os alunos o que era alimentação saudável para eles, e eles responderam com palavras-chave ou com frases de diversas naturezas, tá? No final dessa etapa, eu falei para a turma, olha como esse tema dá margem para a gente discutir de diversas formas e diversos assuntos. Nós vamos recortar um pedacinho desse assunto para trabalhar com vocês nas próximas semanas. Na segunda semana, então, eu trabalhei com a avaliação dos subsunsores. Propus para eles que eles resolvessem um problema, que era, quando a gente escolhe consumir frutas, quais procedimentos a gente deve adotar, ou quais procedimentos a gente deve assumir. E aí eles responderam. No terceiro encontro, baseado nas respostas do segundo encontro, eu preparei uma exposição teórica sobre o tema e também uma aula prática, onde os alunos foram convidados a prepararem um prato gourmet. Na exposição oral, eu trabalhei com a ideia de o que são toxinfecções alimentares, quais são as principais toxinfecções alimentares, como prevenir uma toxinfecção alimentar e quais são as toxinfecções alimentares que são associadas ao consumo de frutas. Então, também viemos trabalhando num nível decrescente, né, de abstração, até chegar no nosso ponto principal, que é o consumo adequado de frutas a partir das boas práticas de manipulação dessas frutas, tá? O quarto encontro foi destinado, então, para avaliação da aprendizagem, onde eu repeti a pergunta que eu tinha feito lá no encontro 2, para que eu pudesse, então, ter uma ideia de como se deu a evolução dos conhecimentos desse aluno, ou até mesmo da reestruturação cognitiva desse aluno sobre o tema em questão. Então, no primeiro encontro, as palavras-chave foram essas que eu estou colocando aqui para vocês. Dividi, selecionei, organizei essas palavras-chave em natureza conceitual, natureza procedimental e natureza atitudinal. No segundo encontro, então, para responder a minha pergunta, o aluno colocou que os procedimentos adequados eram lavar, descascar e cortar a parte estragada, o que não está errado, mas está incompleto dentro da complexidade que envolve um consumo de frutas saudável e adequado, do ponto de vista das boas práticas de manipulação dessa fruta. Aqui, para exemplificar como foi o nosso terceiro encontro, eu trago para vocês duas fotos, né, do aluno participando. Então, eles receberam um roteiro com o que deveria ser feito nessa aula prática, que condizia com o que a gente tinha visto lá na aula teórica. Então, aqui aparece, na primeira foto, o aluno lavando a mão, de acordo com o que estava no roteiro e também com o que a gente tinha visto na aula teórica. E na segunda foto, então, aparece já o aluno preparando o prato gourmet junto com o seu grupo. Eu não falei, mas cada grupo de alunos recebeu uma caixa contendo frutas, contendo utensílios para a preparação desse prato gourmet. De uso comum, como essa aula foi feita em laboratório, eles tinham um detergente para lavagem das mãos, hipoclorito, um frasco de hipoclorito para desinfecção de frutas, e também um frasco de leite condensado e um frasco de calda de chocolate para utilizarem na confecção do prato. Na quarta etapa, então, esse aluno ele volta a responder a questão sobre quais procedimentos devem compor, né, devem ser considerados pelo consumidor que escolhe consumir fruta, e aí ele coloca, antes de tudo, lavar as mãos, depois escolher a fruta, lavá-la e descascá-la, e se quiser cortá-la, mas antes de tudo, lavar a fruta no hipoclorito de sódio. Está pronta para comer. Bom, a análise de todo esse caminho, de todo esse processo, de toda essa implementação didática, principalmente a comparação entre as respostas que esse aluno deu na etapa 2 e na etapa 4, nos permite inferir que houve uma reorganização cognitiva sobre o tema e que essa reorganização pode sim ser significativa porque partiu dos conhecimentos prévios que o aluno tinha e trabalhou de forma que aqui ele conseguisse reorganizar os passos, os procedimentos que devem ser colocados quando do consumo de frutas. Então, na nossa conclusão, a nossa estratégia
didática para a intervenção de educação alimentar e nutricional sobre esse tema específico foi satisfatória, e o aluno demonstrou, sim, uma reorganização cognitiva e, dessa forma, uma aprendizagem significativa sobre o tema. Agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para responder quaisquer dúvidas que possam ter surgido, ou também aceito sugestões para a melhoria do meu trabalho vindas de vocês. Obrigada para a CAPES e para o CNPq, que são órgãos que fomentam as nossas pesquisas. Até mais.